Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Psiquiatria Clínica da Residência Médica do Serviço de Saúde Cândido Ferreira. Meu nome é Renan e o tema da aula de hoje é Primeiro Episódio Psicótico. Não se esqueça que essa aula faz parte do material complementar do curso. Entra lá na nossa plataforma e acessa mais conteúdos. Vamos para a aula? Vamos começar com um caso clínico. Você está lá no seu primeiro dia no estágio do pronto-socorro psiquiátrico e o SAMU te traz o paciente Carlos, de 19 anos. Vem a família toda. Pai, mãe, vó, todo mundo entra no consultório. O Carlos se nega a conversar com você. Quando você pergunta para a família o que estava acontecendo, a mãe diz que há uma semana o Carlos parou de sair de casa, só ficava trancado no quarto. Quando perguntou para ele o que estava acontecendo, ele falou: "Mãe, eu estou estudando textos antigos e tem alienígenas querendo me matar." Há 4 dias, a mãe percebeu que o Carlos não estava dormindo mais, ficava a noite inteira andando para lá e para cá falando sozinho. Há 2 dias, a família tentou intervir. O Carlos ficou bravo, irritado, se trancou no quarto e não queria papo com ninguém. Só dava para escutar ele falando: agora eu entendi tudo. E há um dia, o que foi a gota d'água, o Carlos parou de comer a comida da mãe falando que estava sendo envenenado. Isso foi a gota d'água. Quando um filho não está comendo, é o sinal para levar ele para o pronto-socorro. No final da consulta, depois que você tirar toda a história, a mãe pergunta: "Doutor, eu vi na internet que isso aí é esquizofrenia. É verdade?" E o pai fala: "Você não pode acreditar em tudo que está na internet. Meu tio ficava desse jeito. Isso daí é bipolaridade." E a avó lá no fundo completa: "Ah, eles não sabem de nada. Isso aí é tumor na cabeça, minha vizinha teve." E aí, residente, o que o paciente tem? Uma dica, até que se prove o contrário, um primeiro episódio psicótico. Mas aí você pode me fazer a primeira pergunta: Renan, o que é um episódio psicótico? Muito bem. Encontramos o termo psicose usado em vários contextos. Em livros, revistas, em cursos de psicanálise, até no cinema, como no filme Psicose, de 1960. Mas Norman Bates à parte, e no nosso caso, o que é psicose? Baseando-se nos manuais diagnósticos atuais, a psicose se restringe basicamente à presença proeminente de delírios, alucinações, discurso desorganizado e ou comportamento desorganizado, entre eles a catatonia. Outra coisa interessante, normalmente esse paciente vem sem um insight da natureza desses sintomas, o que caracteriza um comprometimento importante do juízo crítico de realidade. Para você ter noção, o risco para desenvolvimento de psicose em geral, tanto não afetiva quanto afetiva, pode chegar a 3,5 ao longo da vida. E o que esse dado quer dizer? Quer dizer que você vai ver muito no pronto-socorro. Beleza? De uma forma didática, a gente pode classificar as psicoses em orgânicas e funcionais. As orgânicas são aquelas psicoses secundárias a problemas médicos não psiquiátricos, como na psicose lúpica ou na neurosífilis. Toda vez que fala sobre psicose na neurosífilis, eu lembro do filme Cobaias, de 1997. É um filme que retrata o projeto Tuskegee, um estudo com o objetivo de avaliar a evolução da sífilis em pacientes de uma comunidade negra dos Estados Unidos. Esse projeto, mesmo depois da descoberta da penicilina e do tratamento para sífilis, não foi interrompido, o que deu o que falar. Nessa cena, um paciente já numa sífilis terciária apresenta um surto psicótico e, em vigência desse surto, comete suicídio. Triste, né? Indico esse filme para vocês. Já do outro lado, encontramos as psicoses funcionais, que são divididas em afetivas e não afetivas. As afetivas são aquelas que ocorrem secundário a algum transtorno de humor, ou depressão ou transtorno bipolar. Ou seja, temos a depressão psicótica e também a mania psicótica nesse ponto. Já as não afetivas são aquelas doenças do espectro esquizofrênico. Além da classificação, a gente pode fazer o diagnóstico dimensional das psicoses, o que vem ganhando força nas últimas décadas. Segundo essa avaliação, você vai observar os sintomas segundo as dimensões dos sintomas negativos, dos sintomas de desorganização, dos sintomas positivos, dos sintomas cognitivos, dos sintomas depressivos e nos sintomas maníacos. Dessa forma, você vai identificar um perfil individualizado do paciente, o que visa normalmente orientar o tratamento de uma forma mais adequada. Então, beleza. Sabendo o que é um episódio psicótico, eu acho que surge uma segunda pergunta. Este primeiro episódio psicótico, ele vai evoluir para qual transtorno específico? Uma boa pergunta e muito difícil de responder. Lembrando que as categorias diagnósticas normalmente vinculadas em um primeiro episódio psicótico é a esquizofrenia, o transtorno delirante persistente, a psicose breve, o transtorno afetivo bipolar e a depressão. Mas identificar qual transtorno já no primeiro episódio psicótico é muito complicado. Pensando sobre essa questão, Hesley e colaboradores em 2015 fizeram um estudo muito interessante.
Eles avaliaram aproximadamente 500 primeiros episódios psicóticos do Reino Unido. O que eles viram? Que o diagnóstico durante esse primeiro episódio, 44% foi dado como esquizofrenia, 13% mania psicótica, 13% depressão psicótica, 7% ficou como psicose a esclarecer e os outros transtornos com 23%. Transtorno esquizoafetivo, transtorno delirante, psicose breve e também psicose induzida por substância. A pergunta que ficava era, após 10 anos, qual a consistência desses diagnósticos? Primeiro, acho melhor explicar o que é consistência prospectiva. No estudo apresentado, interpreta-se como quantos casos que eu pensei ser X permaneceu X após 10 anos. Pegou essa? Vamos fazer aqui uma experiência hipotética. Um estudo com 5 pacientes, você determinou os seguintes diagnósticos na primeira internação. Beleza? 10 anos após, você verificou que todos estavam com o diagnóstico de esquizofrenia. Eu te pergunto, qual que é a consistência prospectiva nesses casos? Ou seja, quantas esquizofrenias permaneceram sendo esquizofrenias? Eu acho que você sacou. 100%, beleza? Vamos agora para os resultados de Heslin, então. A esquizofrenia, 75% de consistência. A mania psicótica, 76%. A depressão psicótica, só 47%, o que os pesquisadores já esperavam, tendo em vista a conversão para transtorno afetivo bipolar posteriormente. O transtorno esquizoafetivo, só 36%, com os pacientes com esse transtorno migrando ou para um transtorno afetivo bipolar ou para a esquizofrenia posteriormente. A psicose breve, só 16%, o transtorno induzido por substância, 76%, algo que surpreendeu muito os pesquisadores. Eles viram que quando você identifica a substância como uma causa primária e única, o diagnóstico realmente é muito consistente. E o transtorno delirante persistente com 17%, a maioria migrando para o espectro esquizofrênico. E aí, o que Heslin e colaboradores concluem? Na conclusão, Heslin aponta que no contexto de medicina geral, é comum o diagnóstico mudar ao longo do tempo. A doença muda, os sintomas se desenvolvem, o quadro clínico emerge, então na psiquiatria não seria diferente. Agora, sobre a necessidade de um diagnóstico precoce, você pode argumentar que o diagnóstico informa o manejo clínico do paciente e, portanto, é útil. Muito bem. Nos resultados desse estudo, eles indicam que as mudanças no diagnóstico que provavelmente resultariam em uma mudança de tratamento, por exemplo, da esquizofrenia para o transtorno bipolar, são muito poucas. E as mudanças mais prováveis, como por exemplo no transtorno delirante para a esquizofrenia, a mudança no tratamento não é tão substancial. Portanto, pode-se argumentar que o diagnóstico é de pouca relevância clínica e que as alterações específicas dos sintomas é o fator mais importante a ser observado. Por isso, ela conclui, parafraseando, talvez uma abordagem melhor seria reconhecer a natureza provisória do diagnóstico inicial e ser cauteloso ao fazer inferências sobre o prognóstico com base no diagnóstico, pois isso pode não refletir o quadro a longo prazo e estar atento a mudanças no quadro clínico. Beleza? Então, sabendo que é muito difícil, devido ao quadro heterogêneo e de baixa consistência dos diagnósticos durante o primeiro episódio psicótico, vamos tratar como um quadro inespecífico e tocar adiante. Então, como eu devo conduzir a investigação diagnóstica? O diagnóstico diferencial é principalmente relacionado às psicoses orgânicas que a gente falou lá atrás. O delírio 1, a psicose induzida por substâncias, a epilepsia, lesões do sistema nervoso central, como infecções, TCS, tumores, doenças vasculares e outras doenças, como o lúpus eritematoso sistêmico, a porfiria aguda intermitente, etc. São bastante diagnósticos diferenciais. Então, como fazer isso? Vamos dividir em passos para ver se fica mais fácil. Primeiro, uma história clínica detalhada, seguida de um exame físico completo e um exame neurológico, pelo menos as principais avaliações neurológicas. Lembre-se que o psiquiatra de emergência, diante de um primeiro episódio psicótico, ele deve sempre investigar a possibilidade de uma condição médica geral. Existem alguns indícios que reforçam a necessidade de aprofundamento nessas investigações. Quais são eles? A ocorrência de sinais e sintomas físicos imediatamente antes ou concomitantemente às manifestações psiquiátricas, manifestações psiquiátricas atípicas, idade de início mais tardia e má resposta ao tratamento inicial. Se caso você encontrar um achado desse tipo, fica ligado. Beleza? Passo 2. Frente aos resultados da sua triagem inicial, o passo 2 é principalmente exames laboratoriais. A comorbidade de abuso ou dependência de substâncias psicoativas com outros transtornos mentais é frequente
Independentemente da história de uso, pode ser útil você solicitar exames de triagem para averiguação desse uso, principalmente maconha e cocaína. Além disso, alguns exames laboratoriais e de triagem podem ser úteis para o diagnóstico. Entre os exames estão incluídos hemograma completo, glicemia de jejum, eletrólitos, avaliação de função renal, hepática, tiroidiana, o screening para doenças imunológicas e as sorologias. Esses exames vão ser importantes tanto para o diagnóstico diferencial quanto para a escolha terapêutica, certo? E lembre-se que o que guia quais exames pedir é a sua avaliação clínica. Por isso, pense bem. No passo 3, surge uma questão. Exame de imagem. Peço? E qual exame especificamente? Tomografia ou ressonância? Não há consenso sobre exames de imagem na avaliação clínica inicial dos pacientes em primeiro episódio psicótico. Porém, é uma indicação que está presente em diversos protocolos e diretrizes. Em um estudo de 2017, Falkenberg avaliou 250 ressonâncias nucleares magnéticas em pacientes em primeiro episódio psicótico. Dessa amostra, 15% apresentava alterações neuroradiológicas. Porém, nenhuma dessas conclusões exigia uma mudança no tratamento clínico. Agora, sobre qual exame pedir, um ponto destacado em outros estudos apontam que a ressonância magnética seria a primeira opção, colocando a tomografia computadorizada de crânio apenas quando a ressonância não estiver disponível ou na vigência de uma suspeita de TCE. Beleza? Então, umas dicas para pelo menos guiar a sua indicação para uma investigação com neuroimagem. A presença de sinais e sintomas neurológicos, apresentação atípica de psicose, sintomas sugestivos de delírio em pacientes com mais de 50 anos. Nesses pacientes, a chance de uma alteração neuroradiológica que vai gerar uma alteração no tratamento é maior, ou seja, fique atento. No passo 4, você vai deixar o paciente em observação por 24 a 72 horas. Por que isso é importante? Para uma avaliação diagnóstica melhor e para você ver a resposta terapêutica. A partir daí, você parte com o encaminhamento. Ok, sabendo como conduzir a investigação diagnóstica, vamos para uma quarta pergunta. Eu devo indicar internação hospitalar para todo o primeiro episódio psicótico? Não, há algumas indicações para internação. Agitação psicomotora grave, comportamento suicida, hétero ou alta agressividade, perturbação da ordem pública e outras situações, como má aderência, ausência de suporte familiar, etc. Por isso, uma avaliação do quadro como um todo é importante para você fazer um melhor encaminhamento. Sabendo então se você vai internar ou não, qual o melhor plano terapêutico a se fazer? Para um surto psicótico, use um antipsicótico. Os antipsicóticos eles são eficazes tanto nas psicoses não afetivas como na mania psicótica, e também é um adjuvante na depressão psicótica. Mas qual antipsicótico usar? Veja que todos são eficazes na psicose aguda, mas atente-se ao perfil de efeitos adversos deles, para você fazer uma melhor escolha. Em alguns estudos, evidenciam-se a preferência por antipsicóticos de segunda geração, principalmente pela sua melhor tolerabilidade. Mas independente de qual remédio você vai prescrever, não se esqueça, reavaliação diagnóstica continuada, sempre realizar uma orientação familiar adequada. Lembre-se que é um primeiro episódio psicótico, a família não sabe o que está acontecendo, então uma boa orientação e uma boa psicoeducação são medidas muito boas para você garantir o tratamento a longo prazo. E também pensar em abordagens psicoterapêuticas individualizadas. Com esse conhecimento, você já consegue manejar o caso do Carlos. Mas será que você consegue predizer o futuro dele? Quais são os fatores que regem o prognóstico desses pacientes? Vamos começar com um teste rápido aqui. Qual a chance que você acha que o Carlos tem de responder o seu primeiro tratamento prescrito? Não vou trazer boas notícias. Cerca de 1/4 dos pacientes em primeiro episódio psicótico são resistentes ao tratamento. Eu não estou falando ao primeiro antipsicótico. Eu estou falando que 25% vai apresentar pouca ou nenhuma resposta frente a 2 tratamentos consecutivos. Lembrando que esses tratamentos devem ser com as doses adequadas e em uma duração adequada. E tem mais, a maioria desses pacientes resistentes ao tratamento são resistentes desde o início da doença. A resistência ao tratamento foi prevista por uma idade mais jovem no início, um diagnóstico de esquizofrenia, sintomas negativos e uma duração de um primeiro episódio sem tratamento mais longo. Agora, saindo da resposta terapêutica e pensando em funcionamento cognitivo, a pergunta é: as doenças psicóticas têm maior chance de desenvolvimento de demência?
A resposta é sim, porém, não são associadas diretamente, mas sim mediada por comorbidades, como a doença cardiovascular, por exemplo. E uma coisa que a gente sempre pensa, um paciente com um bom funcionamento cognitivo prévio tem um melhor prognóstico? Sim, um QI pré-mórbido mais alto e a escolaridade podem ajudar uma pessoa a lidar com os efeitos da doença. Porém, lembre-se que do outro lado da moeda, pacientes com melhor funcionamento cognitivo têm maior risco de suicídio. E falando nele, vocês acreditam que 15 a 26% dos pacientes tentam o suicídio nos primeiros contatos de tratamento? Esse maior risco está presente durante o mês anterior à procura de tratamento e nos 2 primeiros meses seguintes. Portanto, fique atento e avalie o risco de suicídio do seu paciente. Mas Renan, como que eu sei que o meu paciente tem maior risco de cometer suicídio? Existem alguns achados que podem indicar isso. Uma idade mais precoce no início, uma história de tentativas anteriores de suicídio, a gravidade dos sintomas depressivos, ansiosos e psicóticos, associação com abuso de substâncias, ser homem, um QI alto e melhor funcionamento neurocognitivo, como a gente já falou, um alto nível de educação e alto status socioeconômico, ajuste pré-mórbido ruim, um paciente morando sozinho, uma duração do primeiro episódio psicótico mais longa, discernimento e uma história familiar de suicídio. Beleza? Acho que com isso a gente consegue encerrar por aqui. Então, uma revisãozinha rápida. Discutimos o que é um episódio psicótico, suas características, como classificar e até mesmo como dimensionar seus sintomas. Vimos que fazer um diagnóstico específico durante o primeiro episódio psicótico é muito difícil. Avaliamos como devemos investigar e excluir causas orgânicas, quando indicar internação e qual o melhor plano terapêutico que podemos indicar. E para concluir, tentamos identificar alguns fatores prognósticos, que vão ajudar a guiar o nosso tratamento a longo prazo. Beleza? Muito obrigado, não esqueçam de acessar a plataforma para mais conteúdos e boa psiquiatria para vocês.